18, versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Quem achou? Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Recapitulando. Então Elias se chegou ao todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo não respondeu sequer nenhuma palavra. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas em nome de Jesus. Poderiam dar um pouquinho de retorno em nome de Jesus, amém? Já faz um fundo para mim em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, o versículo a qual nós acabamos de ler dá-nos a entender a história de Israel e também do profeta conhecido e chamado Elias. O versículo a qual nós acabamos de ler é um versículo que nos traz a decisão do povo de Israel. O versículo a qual nós acabamos de ler dá-nos a entender a história tomada em decisão plena do povo de Israel. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada no versículo 21, eu entendo que, segundo a psicologia, o conceito cochear, ele mexe com o mecanismo humano e também com o comportamento que leva o indivíduo a avançar na vida com segurança. Perceba que no livro do 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz que o profeta Elias vai trazer um confronto para a nação de Israel. Quando eu olho para o versículo 21, eu percebo que quem faz a pergunta não é o povo. Quem faz a pergunta não é os profetas de Baal. Quem faz a pergunta é o profeta Elias para o seu povo. Quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que o profeta Elias, ele traz consigo a lembrança para o povo de Israel. Um dia a qual Deus havia livrado o povo de Israel da mão de Faraó. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o projeto de Deus para a nação de Israel era trazer consigo um povo escolhido, um povo adquirido, a nação santa separada do Senhor. Deus aqui faz com que o profeta Elias lembre que quem tirou com mão forte da terra do Egito não foi Faraó, e nem muito menos o Deus a qual o povo de Faraó servia, mas sim o Deus de Israel. Quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que o profeta Elias, quando ele diz a expressão cochear, é mais do que um simples tropeço físico, é a representação de padrões mentais e emocionais que impedem o plano de desenvolvimento pessoal. Quando o profeta Elias, Tiago Pablo, diz para a nação de Israel a expressão cochear, o profeta está dizendo em outras palavras: vocês estão sofrendo conflitos espirituais dentro de vocês. Eu vou repetir mais uma vez. O profeta Elias, quando ele olha para a nação de Judá, para a nação de Israel, ele começa
Nesse versículo, o profeta entende que a nação de Israel está vivendo um conflito interior, está vivendo um conflito emocional. Aleluia. A nação de Israel está vivendo um conflito, um padrão de mental emocional que impedem o povo caminhar, que impedem o povo desenvolver, que impedem o povo de prosseguir. Agora olhe para cá, quando o profeta Elias usa essa expressão cochear, eu entendo que essa expressão na raiz etimológica vai dizer para você que há um símbolo dentro deste versículo, e esse símbolo fala de uma instabilidade espiritual, fala de uma decisão no coração humano diante de Deus. Quando o profeta se depara com a nação de Israel, ele começa a dizer para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Parece que eu consigo entrar naquele dia, Pablo, naquela cena, o profeta Elias olhando para a nação e começando a dizer: até quando vocês vão viver nessa instabilidade espiritual? Até quando vocês vão viver nessa indecisão? Até quando vocês vão viver com o coração dividido perante Deus? Eu vejo o profeta sendo usado com autoridade, irmão, porque naquela época a Bíblia diz que havia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, da qual o mesmo se assentava e comia na mesa de Jezabel. Mas eu entendo, irmão, que ainda há profeta nessa geração que prega aquilo que Deus quer falar com a igreja e não aquilo que a igreja quer ouvir. Eu entendo que no meio desses 400 profetas de Baal e nos 450 profetas de Azera ainda tem um profeta. Aleluia. Todos são para mim no microfone em nome de Jesus. Ainda eu creio que há profeta que prega a palavra do Senhor. Estamos vivendo uma geração de profetas que quer pregar aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus quer transmitir para o seu povo. Enquanto tem uma geração corrompida, profeta que se vende, ainda tem profeta Elias na terra pregando aquilo. Eu estou sentindo Deus na casa, irmão. Eu vim pregar tudo que papai colocou no meu coração. Enquanto tem profetas se vendendo, se assentando na mesa de Jezabel, ainda tem profetas se separando dentro do teu quarto, confessando com Deus e dizendo: Deus, o que o Senhor quer que eu entregue para a tua mão? Aleluia. Olha, eu estou sentindo Deus na casa. Deus tremendo. Aleluias. Imagine comigo, igreja. A Bíblia diz que o profeta Elias tem um nome colocado sobre ele, o nome da qual o rei Acabe colocou para o profeta Elias. A Bíblia diz que Acabe coloca o nome do profeta como perturbador de Israel. Eu preciso ser bem ávido naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu prefiro ser um perturbador do que me massageador de ego. Eu prefiro ser um perturbador, mas perante Deus um profeta chamado para pregar a palavra de Deus. Eu prefiro ser um perturbador no meio dos 450 profetas de Baal do que aquele que fala o que o homem quer ouvir. Eu vim pregar uma palavra de Deus para você que nessa noite que está com o coração dividido. Deus ainda fala no nome do Deus. Aleluias. Quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que o profeta Elias está confrontando o povo de Israel. Quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que o profeta Elias, ele começa a confrontar o
Quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que o profeta Elias está confrontando uma multidão, mas ele sabe que ele não está sozinho, que ao lado dele tem Deus Todo-Poderoso, que manda no céu, que manda no mar, que manda na terra, que manda no mundo. Ele sabe que diante da multidão, que diante dos profetas de Baal, ele está sozinho na ótica humana, mas sabe que do lado dele é um Deus de Israel, que é onde ele fala Deus assim embaixo. Vou repetir mais uma vez: o profeta Elias é um tipo de profeta que quando ele abre a boca, mesmo que Deus não fale, ele assina embaixo. Eu vou repetir mais uma vez para você verificar: o profeta Elias é o tipo de profeta que ele fala que o céu não vai se abrir, Deus, eu vou assinar embaixo, porque o profeta não tem agradado. O profeta Elias, irmão, Glória a Deus. ele confronta a nação de Israel somente com uma pergunta, gente. E a pergunta que ele faz para o povo é essa: até quando? Aleluia. Até quando cochearei em dois pensamentos? O profeta aqui, ele confronta não só os profetas, o profeta aqui confronta a nação de Israel, fazendo essa pergunta da qual mesmo o povo não consegue sequer responder, porque o versículo a qual nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o povo nem sequer ouve uma palavra como resposta para o profeta, mas o profeta não deixa de mencionar essa pergunta: até quando cocheareis em dois pensamentos? O profeta percebe que o povo está vivenciando, irmão, olha para cá. O profeta percebe que o povo está vivenciando a crise interior, que o povo está enfrentando uma fé dividida. O profeta Elias aqui consegue chegar no ápice do coração do povo apenas com uma pergunta. Ele sabe que a nação de Israel está dividida, a sua fé está dividida, o seu coração está dividido.
Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que essa expressão, cochear em dois pensamentos, é alguém que está querendo servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Eu quero pedir para você glorificar, porque Deus está me usando para falar contigo. Quando a Bíblia diz que o povo estava cocheando em dois pensamentos, é que o profeta Elias estava querendo dizer: vocês estão querendo servir
Aleluias. Glória. Glória. Deus tremendo. Aleluias. Então, o povo de Israel, nação, estava com medo de ter compromisso com Deus e desagradar o rei Acabe. Eu vou repetir. Deus tremendo. A intenção do povo de Israel, o seu medo, é de agradar a Deus, servir a Deus e desagradar Jezabel. Eu não vim agradar rei Acabe. Eu não vim me assentar e agradar Jezabel. Eu vim ter compromisso com ele. Ele compromisso comigo. Quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que a nação de Israel está vivendo uma vida espiritual estagnada. O que é uma vida espiritual estagnada? É alguém que não consegue crescer espiritualmente, é alguém que não consegue dar fruto. Você olha para a árvore e você não vê nenhum fruto. A nação de Israel estava assim da mesma forma. Não te preocupe, porque da mesma forma que Deus açoita, Ele vem com bálsamo para cuidar. Olhe para cá, irmão. A nação de Israel está vivendo um momento de vida espiritual estagnada, falta de crescimento, não consegue caminhar. A nação de Israel está vivendo em um momento de instabilidade emocional, falta de fé, uma fé dividida. Queriam servir a Deus e servir ao Deus Baal. E além disso, quando eu olho para o versículo 21, eu entendo que a nação de Israel agora está se distanciando de Deus, porque não quer viver uma intimidade com Deus real e prefere se distanciar de Deus, se aproximar dos deuses desse século, se afastar do Senhor. Mas Deus está dizendo para mim aqui nessa noite: eu quero ter intimidade contigo nessa nação de madrugada. Eu quero uma intimidade real contigo. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Perceba que ele disse: Coxear tem dois pensamentos: seguir a Baal ou seguir ao Deus de Israel. A pergunta que não quer calar, pastor: será que a cura para alguém que está coxeando? Aleluia. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus na casa. Deus tremendo. Eu Aleluia. estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Ainda há cura para esse coxamento. Ainda há cura para alguém que está coxeando. Ainda há cura para você aqui nessa noite. Levanta a tua mão para o céu que eu quero profetizar para a tua vida. Ainda há cura para você que está coxeando em dois pensamentos. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluias. Qual é o segredo, pastor Daniel? Qual é a receita espiritual? Josué capítulo 24, versículo de número 15. Josué olhou para o povo e disse: vocês servem ao Deus que vocês querem, mas Aleluia. cadê os homens de autoridade? Cadê os cabeças da casa? Que você chega na tua casa e vai dizer: eu e minha casa serviremos. Aleluia. Aleluia.
Jesus olhou para a multidão e disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe o que é isso? É pisar onde Deus pisa. Se Ele colocou o pé ali, eu coloco. Se Ele colocou o pé aqui, eu também coloco. Se Ele foi para essa direção, eu também vou. Se Ele foi para a esquerda, eu também vou. Se Ele vai para a direita, eu também vou. É Deus dizendo: se você quer negar a si mesmo, então pega a cruz que Ele carregou e siga após Ele. A Bíblia diz, vai dizer em Salmos no capítulo 147. Salmos não contém capítulo, irmão. Salmos 147, no versículo de número 3, vai dizer: Ele sara os quebrantados. Aleluia. De coração. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Ele liga. Quem já pegou uma cola e um papel? Se você pegou um papel e uma cola em qualquer lugar que você fique saindo, vai. É Deus dizendo: além de curar o seu coração, eu vou ligar os seus. Aleluia. É Deus dizendo: eu vou sarar suas feridas emocionais. Aleluia. Eu vou te curar nesse conflito interior. Eu vou sarar tua alma. Eu vou sarar o teu coração. Levanta a tua mão no céu. Eu vou sarar o teu conflito que você está vivendo interior. Eu vou sarar tua alma. Eu vou sarar o teu coração. E quero uma intimidade contigo. Glória a Deus. Aleluia. Agora perceba, já vou terminar de entregar o microfone. Perceba que o profeta, ele diz assim: olha para cá, irmão, eu quero terminar essa palavra dizendo para ti. Perceba que o profeta, ele diz assim: até quando? Essa expressão, até quando? Se você buscar hoje no ápice do entendimento de Elias, ele está dizendo que há uma carga exaustiva. Olha para cá. Quando ele diz até quando, é porque ele sabe que alguém já chegou em sua exaustão. Tem alguém que já pegou? Tem alguém que já pegou aqui? Olha para cá. O profeta está dizendo: pastor, até quando? É como se o profeta Elias olhasse para o povo e dissesse: a carga é exaustiva. Deus tremendo. Aleluias. É porque há uma urgência espiritual. Aleluia. Deus é paciente, mas a sua carga é exaustiva. Vou repetir: Deus é paciente, mas a sua carga é exaustiva. Deus é paciente, mas Deus chega no limite da sua exaustão. Eu vou repetir para você glorificar: Deus é paciente, mas a carga exaustiva chegou. Deus é paciente, mas há um limite para o tempo da tolerância diante da decisão. Sabe o que o profeta está dizendo? Deus chegou no seu limite exaustivo. O que é exaustão, pregador? É alguém que já está cansado de tanto bater na tecla. É alguém que está cansado de dizer a mesma palavra. É alguém que está cansado de dizer: igreja minha, entra pelo caminho. Eu estou sentindo Deus. Deus tremendo. É como se Deus usasse o anjo da igreja e alertasse a sua noiva e dizer: igreja, entra pelo caminho. E chega uma hora, né, pastor, que você se
Eu tenho as minhas decisões. E as decisões que eu tomo sou eu. Você tem as suas próprias decisões. As atitudes que você irá tomar é aquilo que você vai colher lá na frente. O que você plantou hoje, você colherá amanhã. Agora olhe para cá para dentro. É como se Deus, é como se Deus pastor olhar para o seu povo e dizer: eu já estou cansado. Cheguei no meu limite de exaustão, de prova na Bíblia. Lembra depois que o povo em Gênesis começou a pecar? Deus olhou e falou: eu vou consumir essa raça. Mas quando Deus olha para a terra, pastor, Ele vê um homem. Aleluias. Deus tremendo, aleluia. Ele olha para a terra e vê um homem chamado Noé. Agora se agradou aos seus olhos. Ele disse: eu não vou consumir a terra. Aleluia. Porque tem um homem na terra que ainda agrada aos meus olhos. É Deus dizendo para você que nessa noite: eu estou querendo destruir a terra, mas não destruir porque a tua vida ainda agrada a mim. Aleluia. Deus está dizendo para alguém que nessa noite: eu já estou cansado de te avisar, eu já estou cansado de enviar profetas para ti. Chegou a hora de tomar uma decisão. Deus tremendo, aleluia. Glória, glória. Santo Jesus. Ele diz que Deus é paciente, mas há um limite dessa paciência de Deus. Para o tempo da tolerância diante da indecisão e da hipocrisia espiritual. Mas olha para cá. Sabe o que Deus faz, profeta? O povo não falou nada. A Bíblia diz que o povo não falou. O povo não falou. Porque ele sabe, irmão, quando você está errado, você vai bater de frente? Não. O povo sabia que estava errado. Vai bater de frente com o profeta Elias, sabendo que é o homem de Deus? Não. A Bíblia diz que o povo não respondeu. Se o povo não responde, Deus responde por eles. Bom, o profeta Elias olhou e disse: eu quero todo mundo no Monte Carmelo. Aleluias. Para que, profeta Elias? Porque é lá que nós vamos ver quem é Deus de Israel. Aleluias. É lá que vamos ver o povo decidir quem eles irão servir. É lá que o povo vai tomar a sua decisão. Eu vou repetir mais uma vez, para você glorificar o nome do Senhor. É lá que o profeta quer ter um confronto com a nação de Israel. A Bíblia diz que o povo vai subir. Além do povo, vai os profetas de Baal e os profetas de Jezabel. Subiram no monte. Agora eles vão montar o altar. Glória. Montaram o altar, colocou o cordeiro, colocou as lenhas. Mas a decisão do profeta é: vocês não vão atear fogo, porque nós vamos ver qual Deus vai derramar fogo sobre esse altar. Olha para cá. A Bíblia diz que de manhã até o meio-dia os profetas de Baal estão clamando, estão gritando, estão implorando. Aí o profeta Elias, zombando deles, olhou e disse: talvez ele está dormindo ou viajando, grite mais alto. Naquele dia, irmão, olha para cá, a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a retalhar os seus corpos, derramando sangue sobre o altar, e até ao meio-dia não houve sequer uma resposta.
uma nação corrompida. A Bíblia diz, irmão, que Elias restaura o altar. Pega a lei, pega o seu cordeiro. E a Bíblia diz que ele vai fazer o que, irmãos? Falar. E segundo a tese do rabino, Elias naquele dia usou 56 palavras para falar com Deus. Ele ora e diz: Deus, não há outro além de ti após você. Deus, não há outro além de ti, a qual nós seguimos. A Bíblia diz que o profeta está orando ao Senhor, e quando chega a tarde, a Bíblia diz que o céu se abre. Aleluia. E um fogo desce. Aleluia. Consome a lenha, consome o altar, consome o cordeiro, consome a água, porque eu nunca vi compatibilidade entre a água e o fogo, a água. Mas a Bíblia diz que o fogo que desceu do céu consumiu a lenha, consumiu o fogo, consumiu a água, consumiu o cordeiro, porque quando Deus quer responder com o teu povo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que aí então a nação de Israel percebeu que não havia outro Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque nessa noite. Deus está te dando uma última chance. Olha para cá. Deus está te dando uma última chance para você tomar a decisão hoje. Deus é paciente, mas a sua tolerância já chegou no fim de hoje. E Deus está dizendo: tome uma decisão hoje. Aleluia. Deus tremendo. Aleluias. Tu és santo, Jesus. Aleluias. Tome uma decisão Oh, hoje. aleluias. Servir ao Deus desse século, Glória a Deus. ou servir Aleluias. ao Deus de Israel. É papai dizendo: o mundo não é o teu lugar. Glória a Deus. Oh, aleluia. O mundo não é o teu lugar. Deus já fechou covas. Deus já te deu livramento. É Deus mostrando para ti: toma uma decisão hoje. Eu quero uma intimidade contigo, real com você. Toma uma decisão hoje, porque a minha tolerância, a minha paciência acaba hoje. Pega a mão do teu irmão, louva um minuto no nome de Jesus. Pega a mão do teu irmão e diga para ele: toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade Ele quer uma contigo. intimidade real contigo. Ele quer uma Eu intimidade poderia real. trazer uma palavra para você nessa noite: pular, golpear, gritar, Aleluia. tirar a cadeira do lugar. Deus tremendo. Aleluia. Mas é o que você disse antes de você sair da tua casa: Deus, eu quero que o Senhor tenha um confronto comigo. Aleluia. Aleluia. E Ele está aqui. Aleluia. O Evangelho de Cristo é confronto. Aleluia. É confrontar com o teu ego. Vem pra cá, irmãos. Não é à toa que muitas vezes, quando você olhou para trás e não viu as pegadas na areia, é Deus mostrando para ti: ainda estou te carregando no colo, porque você ainda não. E eu sou seu, e Deus está dizendo: eu não abro mão de ti, eu não abro mão de ti, eu não abro mão de você. Ele não desiste de você. Aleluia. Conta com você.
vai vir um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Você que quer aceitar Jesus como único e Salvador, Deus sai do teu tremendo, lugar e vem aleluia. louvar o Senhor. Oh, Você que nessa noite quer tomar uma decisão, no teu nome, Jesus. você que quer tomar uma decisão de atitude, de intimidade com Ele, sai do teu lugar e vem louvar o Conheço Senhor. do profundo e Porque Deus quer ter intimidade contigo e Ele com você, você com Ele. aleluia. E hoje é o último dia que Ele está te dando essa chance de tomar a decisão de servir a Ele e não mais um como nenhum. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Abraça essa mulher em nome de Jesus. Abrace ela. Porque Deus tem essa mulher com autoridade e poder. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Porque você tomou a atitude de ter uma decisão tomada a partir de hoje. E a tolerância de Deus acaba na tua vida hoje. Deus está restaurando a tua casa, o teu lar, a tua família. Para que o nome dele venha ser glorificado. Aleluia. Ele não desistiu da tua família. Ele não desistiu do teu relacionamento. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Quer renovar o pacto com Ele, compromisso com Ele. Deus está falando profundamente no teu coração. Da maneira que você está, não dá para ficar. Você vai morrer aos poucos espiritualmente. Mas papai está dizendo: servir a mim. Servir. Se você não quer tomar essa decisão agora, chega depois para o teu pastor e diga para ele: pastor, eu quero servir essa casa. Eu quero servir essa igreja. Eu quero tomar uma decisão. E quero servir a Deus com intimidade e integridade. Quem crê nisso? Aleluia. Que Deus possa abençoar cada vida. Que Deus possa abençoar cada vida. Essa palavra deixa para você: não desiste de você. Só se você quiser desistir dele. Aí a decisão é sua. Se você hoje deixar tudo assim, pelos ares, eu não quero servir mais a Deus. Mas eu tô sentindo Deus na casa. Manto e derramaço de decaia sério. Manto e derramaço de decaia balaia surda. Deus está dizendo para alguém que nessa noite, a decisão é sua. Toma essa decisão se você quiser. Porque eu não vou compactuar com a decisão que você vai tomar. E Deus está dizendo: serve a mim. Não queira voltar para uma lavação do pecado. Da onde eu tirei você? Servir a mim. É Deus dizendo: eu não divido você com ninguém. Aleluia. Eu não vou dividir você com ninguém. Você é dele. E ele é seu. Ele é seu. Vá com essa palavra para o teu coração. Creia. Deus não desistiu de você. Mas a decisão que você vai tomar, Deus não vai tomar